Pode ir, Roberto. Pode falando que eu coloco o texto. O do João primeiro? Não. Então, nosso tema de hoje é diálogo nas reuniões mediúnicas. Falta de nome. O seu é texto, tem que pegar. Vou botar só o texto de João. Então, beleza, já está aí já. Isso. Vou aumentar aí. É a técnica espírita de ajudar espíritos através do esclarecimento, do passe e das energias de amorosidade que devem fazer parte do ambiente da reunião. Então, como está sugerindo aí, como nós já vimos em encontros anteriores, né? O ambiente da reunião mediúnica deve ser um ambiente impregnado de amor, de boas vibrações, e isso não é possível, primeiramente, se os membros da reunião não se gostam, se tem divergências uns com os outros, né? Tem restrições uns com os outros, isso não vai ser possível de se atingir esse ambiente favorável, né? Também conta aquela questão do ser coletivo que é a reunião. Se temos, por exemplo, 8 participantes e um deles não foi vigilante no dia da reunião, não se manteve, não cumpriu as regras, né, de estar num dia diferente, mais recatado, mais, né, refratário a confusões, a discussões, ele vai afetar negativamente o ambiente da reunião, em proporção, né? Então, se tem um membro que não está bem equilibrado naquele dia, já vai afetar um X%, se são 2 membros, é menos, né, um X a mais por cento, porque no final das contas se forma um ser coletivo. E o espírito precisa chegar nesse ambiente e encontrar um ambiente favorável, onde ele se sinta acolhido, onde ele se sinta confortado e confortável, né? E não um ambiente de ondas de desarmonia, né? Se chega num ambiente impregnado de amor, o trabalho é facilitado, ajuda, né? Quando dizemos espíritos, nos referimos ao conjunto espírito e seu envoltório, que é o perispírito, mesmo porque não existe espírito desvinculado do perispírito. O perispírito acompanha o perispírito, é o veículo de manifestação dele onde ele estiver. Se for na matéria, ainda precisaria do corpo físico, né? Mas fora dela, é o perispírito sempre. Se nos referirmos a um encarnado, Kardec orienta, chamamos o espírito de alma, apenas para distinguir uma situação e outra. É só uma questão mesmo de distinção aí. E doutrinar é diferente de dialogar. Como está dito aí, doutrinar é catequese, é pregação. Dialogar é conversar, é falar alternadamente, manter o entendimento visando a solução de problemas. E há grande diversidade entre doutrinar e evangelizar. Para doutrinar, basta
o conhecimento intelectual do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastará uma leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir como Cristo. Palavras de Emmanuel. E a gente que já está na vivência aí das reuniões mediúnicas, né, de desobsessão, eu posso afirmar que a vibração convence o espírito. Né? E palavras, muitas vezes, não convencem. Valendo lembrar que a vibração não tem como você enganar. Ou você vibra o amor, ou não vibra amor. Não tem como você estar dizendo que está vibrando, porque ela é captada, ela é sentida pelo espírito. Né? Então, em várias e várias ocasiões, o espírito às vezes se mostra muito endurecido quando a gente consegue, às vezes, entrar numa sintonia, numa onda de vibração de amor, ele muda o tom de voz, muda o jeito dele interagir com a gente. Então, posso afirmar que essa vibração do amor toca e convence o espírito. Estar um espírito comunicante numa reunião mediúnica para falar sobre seus dramas é o resultado de um longo trabalho empreendido pela espiritualidade. Se o dialogador negligenciar essa tarefa, não mantendo o hábito do estudo de si mesmo e do Evangelho, este estabelecerá um diálogo sofrível, meia sola, mais ou menos. É uma grande irresponsabilidade que será contabilizada na sua consciência. Confundido pelas lições recebidas das religiões tradicionais, o espírito não encontra no além aquilo que esperava. Nem céu, nem inferno, muito menos o repouso até o juízo final. Ele encontra a dura realidade espiritual fundamentada na existência da lei de causa e efeito, onde cada qual se mostra como é, sem disfarces, falsas aparências ou verniz social, e muitas vezes ainda cheios de condicionamentos materiais, porque a morte não tem poder de transformar ninguém. Citando um exemplo do mais simples caso que pode acontecer com qualquer um que desencarna, que muitas vezes não tem ideia da vida espiritual, pensemos aqui numa pessoa que não tem a noção de que a vida continua. Né? E ele seja uma pessoa, às vezes, de difícil trato, birrento, pirracento, nervoso, estressado. Então, o que pode acontecer? Pode e que acontece com muita frequência. Ele, ao desencarnar, ele pode ir para dentro de casa, retornar para o lar. Né? Afinal de contas, o que ele espera da vida depois do desencarne é o céu ou o inferno, que ele não encontrou. Continuou, tudo parecendo como dantes, né? Então, na maioria das vezes, ele nem se identifica como desencarnado. Para ele está encarnado. Vai para dentro de casa, chega lá, na hora da refeição, o prato dele não está na mesa, na hora de dormir, a cama dele não está arrumada, as roupas estão começando a ser retiradas do armário, do guarda-roupa. Então, dali ele pode estabelecer até uma relação de raiva, até de ódio com os familiares, se ele tem aquele espírito, né, birrento, né, estressado, nervoso, e aquilo vai sendo alimentado ao longo dos dias, ele pode até se transformar num obsessor dos familiares. Então, ele não vai, por desencarnar, ele não vai chegar lá imediatamente identificar tudo o que aconteceu, como é que está a situação. Lembremos do André Luiz, né? Nosso lado,
primeiro capítulo do Nosso Lar, assistiu o filme, mostra, né, que ele está ali numa situação, para o André ainda tem uma certa confusão, ele acha que ele morreu, desencarnou, mas ele está sentindo as mesmas coisas que quando estava encarnado, né? Frio, fome, calor, às vezes, né? Então é isso aí, o espírito chega lá em desalinho mental, tais espíritos repelem ou sequer percebem a ação mais direta dos orientadores desencarnados, razão pela qual requerem um contato com os encarnados. Voltemos no exemplo do André lá no umbral. Ele demorou-se 8 anos, né, para ele perceber a presença do Clarencio, que estava constantemente ao lado dele. Então, por isso a necessidade desses espíritos que estão mais ligados à matéria, eles terem um contato com os encarnados na reunião mediúnica. Exatamente, essa energia, né, como foi falado aqui, por ainda se encontrarem ligados aos fluidos densos da matéria, as emanações ectoplásmicas próprias da sessão mediúnica lhes permite o diálogo. Então, o diálogo com os desencarnados torna-se uma necessidade por ensinar-lhes o caminho do bem e do perdão, despertando-os para a necessidade de renovação espiritual, ajudando-os a descobrirem o caminho para a sua libertação. Reforçando, esse diálogo não é uma pregação, não deve ser uma doutrinação, deve ser um bate-papo, como se a gente fosse aconselhar um amigo querido. Dá seus conselhos, se muitas vezes o espírito não está ainda pronto para, no primeiro encontro, ele aderir àquele conselho, ele absorver o conselho e aceitar. Então, há de se ter doutrinador, dialogador, doutrinador, não fala-se doutrinador, mas estamos vendo aqui que o nome correto é dialogador. Tem que ter esse tato para saber que às vezes ele vai lançar uma semente, vai demandar mais um tempo para ela germinar e surtir o efeito que o espírito precisa. Né? E além desses conhecimentos doutrinários desenvolvidos, é indispensável no momento do diálogo a empatia e o amor que acompanham as virtudes da paciência e da bondade. Empatia. Empatia, nós sabemos que é se colocar lá no lugar do outro. Mas é se colocar no lugar do outro, tentando fazer isso na ótica do outro. Pelo diálogo, tentar entender quais são os padrões de pensamento que aquele irmão traz e não criticar aqueles padrões de pensamento. Dentro dos padrões de pensamento dele, você tentar achar um jeito de ajudar. Isso seria empatia, né? Indispensável, fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho de desobsessão, de diálogo, no caso, né? E, naturalmente, que os demais membros da equipe têm que estar na mesma sintonia, têm que estar vibrando sempre as melhores energias para auxiliar aqueles irmãos. Sim. Mas isso já ele apareceu nessa reunião agora, e você conversou e tudo, e ele não aceitou. Na outra reunião ele aparece ou ele vai aparecer só mais tarde? Não tem um tempo certo, né? Pode ser que depois daquela reunião ele próprio se entenda lá com a equipe espiritual, né? Se toque e vá, pode ser que volte na próxima, pode ser que ele vá embora
e demande mais um tempo para ele perceber que aquela semente, né, ela vai crescer, vai germinar dentro dele, e quando ele se tocar, ele volta. A gente normalmente faz isso, inclusive no diálogo, meu irmão. Não quero, não aceito, vai. E quando você entender que o que eu estou te dizendo seria o melhor para você, volte, que as portas da casa vão estar abertas para te receber. Cada um vai ter um tempo, vai ter uma reação. Né? Com esses valores, poderá o dialogador enfrentar os casos mais difíceis. Como nós dissemos no começo, a vibração de amor e empatia vence a imensa maioria dos casos. Né? Segundo observa André Luiz, a pessoa envolvida nessa tarefa não pode esquecer que a espiritualidade superior confia nela e dela aguarda o cultivo dos atributos mencionados. Seja qual for o rumo da conversação mantida com o espírito comunicante, não podemos esquecer que não falamos com os mortos, mas com individualidades vivas, cuja alma traz as marcas de uma vida desregrada, de uma enfermidade difícil, de relacionamentos de ódio e perseguição, ou às vezes expulsas do corpo pelas portas do suicídio, da loucura, do aborto e do homicídio. De outras vezes, comparecem desesperadas, sem saber para onde ir, descrentes, céticas, revoltadas e inconformadas com a própria situação. O dialogador, que se julgar capaz de esclarecer por si só, comete um grande equívoco, pois sua eficiência depende sempre da humildade em reconhecer a necessidade de ser auxiliado pelos bons espíritos. Muitas vezes, o diálogo exige atitudes enérgicas, não ofensivas nem agressivas, mas firmes e imperiosas. Eu posso afirmar que muitas vezes você está num diálogo com o espírito e de repente a gente toma um caminho que você não tinha pensado naquele caminho. Não tenho a menor dúvida que é a intuição da espiritualidade. Eu não tenho essa sensibilidade para perceber com clareza, mas depois que termina o diálogo, você pensa exatamente assim, e vê aquela ideia da equipe espiritual, que está ali junto, tá ajudando. Então, se a gente não está sintonizado com a espiritualidade, fica complicado, né? O trabalho fica comprometido. Dando sequência, vamos lá. Diz-nos Kardec e os Espíritos de Luz que a verdadeira superioridade é a moral, a única autoridade que pode barrar os espíritos inferiores que, ao sentirem-na, se submetem a ela em virtude do magnetismo de quem a possui. Como adquiri-la? Sendo sempre corretos em nossas intenções e em nossos atos em todos os sentidos. A Bárbara tem uma fala que a gente precisa adotar como regra para quem intenciona participar de uma reunião de desobsessão. Levando em conta que nós vamos lidar com espíritos, alguns confusos, outros doentes, outros perdidos, outros depressivos, mas muitas vezes com espíritos em processo de vingança contra nós, em processo de vingança contra o Cristo, e, portanto, extremamente inteligentes, profundos conhecedores da natureza humana, profundos conhecedores da psicologia humana, e que têm todo o tempo disponível para nos vigiar, para nos estudar, para nos investigar, para conhecer as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades,
as nossas vulnerabilidades, e quando nós não andamos no caminho de buscar uma retidão de caráter, de comportamento, de pensamento e de conduta, quando nós chegamos à mesa mediúnica, e está aqui a Bárbara que não me deixa mentir, o Mateus está ali que não me deixa mentir, o Saíd está ali que não me deixa mentir, a Letícia está ali que não me deixa mentir, a Nilceia está ali que não me deixa mentir, eles jogam os podres da gente na nossa cara, na frente de todo mundo. Quando eu falo jogar podre, gente, não vão botar eufemismo, não. Jogam os podres da gente na nossa cara, na frente dos outros companheiros que estão na mesa. Né? Então, se nós temos uma conduta do lado de fora que não se afiniza com a reforma moral, com aquilo que Kardec vai definir o verdadeiro espírita, que é aquele que se transforma moralmente e se esforça para combater as suas más inclinações, acreditemos, a reunião mediúnica será um lugar de profundo e constante constrangimento para nós, a tal ponto que não será incomum que pessoas desistam do trabalho por conta dos espíritos nos exporem, e o fazem com a autorização dos espíritos superiores, porque muitas vezes a gente não se enxerga, não é? Ou a gente não quer se enxergar. E aí os espíritos superiores permitem que os inferiores nos exponham para nos convencer da necessidade da nossa mudança moral, para nos levar àquela condição ali de termos autoridade moral. E aí, seguindo o texto, né? O bom desempenho do dialogador compreende. Primeiro ponto, acolher, sem preconceito ou julgamento. Ouvir com a alma, sem ansiedade ou tentativa de convencimento. Imagine que o espírito é seu filho, ou alguém que você ama. Ele está sofrendo e você vai dar seu colo. Bem, uma noção que nós precisamos ter é que a reunião mediúnica é um consultório psicológico. É um lugar onde o espírito vem para resolver os seus conflitos. Que nem sempre para ele há conflito, muito pelo contrário. Ele vai dizer assim, eu me conheço, eu estou perfeitamente consciente da minha escolha, eu sei a quem eu sirvo, sei por que sirvo e escolho servir contra o Cristo. É com esse nível de consciência que nós trabalhamos. E muitas vezes ele continua a falar dele dizendo assim, e você não sabe a quem serve, não sabe por que serve, e nem sabe por que está aqui. O que muitas vezes é a mais pura expressão da verdade. Né? Acolher. Quem dá o primeiro acolhimento para o espírito comunicante? Não é o dialogador, é o médium. O médium é o primeiro a dar o acolhimento. Porque, via de regra, nós aprendemos que a ligação entre o espírito que vai se comunicar e o médium pode se dar desde alguns minutos antes da reunião até muitas horas antes da reunião. E o acolhimento se dá com o teor dos pensamentos, com a conduta, com aquilo que está no campo do sentimento. Né? Aí, quando o Roberto fala que o grupo precisa ser um grupo com afinidade, um grupo com sentido familiar, imagine um espírito que vem se comunicar, como é que ele se sente para falar no meio de um grupo onde os membros se antagonizam, onde existem comportamentos contraditórios, onde um médium tem inveja do outro.
eu queria ter a evidência do outro, eu queria ter a capacidade de ouvir do outro, eu queria dialogar como o outro dialoga. O Espírito já chega e o acolhimento foi no Benadel, literalmente. Né? Então, o primeiro acolhimento é o do médium e o dialogador com a sua postura, com a sua fala, com o seu sentir, né? Quando se dirige amorosa e carinhosamente ao espírito comunicante, sem termos pejorativos, tipo, meu irmãozinho, seja bem-vindo, aí estamos colocando o sujeito no diminutivo, já estamos dizendo que ele é inferior a nós. Né? Então, se é um atendimento psicológico, é preciso ter noções de psicologia. Não é fazer uma graduação, uma formação de psicologia, mas ter noção. Né? De que você está diante de alguém com quem você vai dialogar, que você não é superior a ele, e que é o diálogo que vai revelar o âmago da situação. Mas, seu João, Pode. aqui, você falou aí que o Espírito pode até falar de uma das pessoas, né? Falar mal, né? Sim. Falar um defeito, vamos Sim, colocar. sim. Mas e aí, como é que os outros vão saber? Se eles são amigos, eles vão saber se realmente aquela pessoa tem aquele defeito ou se o espírito está mentindo, não. No caso, por exemplo, se falar uma coisa de você, a Bárbara te conhece, no caso. Você se entrega. Bom, porque, né? Você que ele falou é verdade, Bernadette. O tomate aparece. Você fica vermelho igual um tomate. Você se entrega. Se for verdade. Se for mentira, porque está falando, você não se fala. Né? Então, muito bem. Quanto tempo dura o diálogo? Não, a regra é fixa. Menos de 10 minutos para não cansar o médium e não tomar o lugar de outro diálogo. Aí, nesse aspecto aqui, preciso abrir um parênteses, porque, por exemplo, aqui no SEMA são atualmente 2 reuniões com formatos diferentes, não sei se o tempo também é o mesmo tempo previsto para as 2 reuniões. Mas aí eu vou falar da reunião que eu faço parte. Roberto depois pode dizer como é o formato da reunião que ele coordena. A nossa reunião tem uma previsão de começar às 18h30 e terminar 20h30. A reunião. Isso, começa às 18h30 e previsão de terminar às 20h30. Sendo que de 18h30 às 19 horas nós fazemos um estudo. Então, estamos estudando atualmente o diálogo com as sombras. Nós fazemos esse trecho de 30 minutos. Né? Estudo crítico. Né? Nós já achamos um sem número de erros nas salas do Hermínio Miranda. Mas tudo bem, é contexto dele lá da guerra. Muito bem. De 19 horas a 19h20 é só psicografia. Todo mundo da mesa, dialogadores, os médios, os sustentadores, com papel e lápis. E o tempo fica disponível para que os espíritos possam utilizar a psicografia. E de 19h20 até as 20h15 é o tempo do atendimento pelas psicofonias. Por que nós separamos a psicografia da psicofonia? Porque, por exemplo, um médium mecânico, um médium inconsciente, ele pode estar escrevendo aqui e pode estar acontecendo uma comunicação ao lado dele, o espírito pode estar gritando, etc. Como ele é mecânico, a comunicação não se interrompe. Um médium consciente ou intuitivo, né, se o espírito está ao lado, aumenta o tom de voz, ele desvia naturalmente a atenção e perde a conexão com o espírito que está escrevendo
através dele. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Estava no meio da psicografia, de repente o diálogo se tornava mais intenso por parte do espírito, expondo a sua dor, e perdia a psicografia no meio. Depois, para retomar o fio da meada, dava um trabalho da mão. Então, nós separamos a psicografia da psicofonia para não haver interrupções no trabalho da escrita. Certo? Então, de 19h20 às 20h15 é o tempo previsto para os diálogos pela psicofonia. E aí nós somos atualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Nós somos 6, então tem um dialogando, são 4 dando passividade. A nossa reunião, né? Isso aí de sustentação. Então são 4, na nossa reunião não tem dialogador fixo, né? Para não acontecer, no caso de os dialogadores terem impedimentos por doença, por viagem, por algum motivo, e aí a reunião não acontece porque faltou quem dialoga. Então, nós fazemos um rodízio, né? E aí esse tempo, ele é, enfim, aplicado ao atendimento. Então, tem médium que tem reunião que ele dá mais passividade, na outras vezes ele dá menos passividade, e no final a coisa sempre se acerta até chegar nesse limite de 20h15 às 20h30, nós abrimos o espaço para que os mentores da reunião possam se manifestar caso haja interesse da parte deles, eles observem que seja necessário alguma orientação, né? E aí então eles se manifestam dentro desse período. E de 20, 30 em diante, nós avaliamos a reunião. Avaliamos as psicografias que foram recebidas, elas são lidas ali e tal, e avaliamos, cada médium vai falar do que sentiu, como percebeu a comunicação e assim por diante. Normalmente, antes das 21 horas, nós terminamos a avaliação. Né? Então, a questão do tempo do diálogo vai muito também de um bom senso que se vai adquirindo ao longo do tempo. Né? Tudo no início, para quem está no início, é tudo muito inseguro, como é natural. Né? Na medida em que o trabalho vai se desenvolvendo, você vai se adaptando, vai entendendo o trabalho, a própria espiritualidade vai intuindo, e a gente vai pegando o ritmo de funcionamento do trabalho. Controle da curiosidade. Porque vocês imaginem, né, gente? Isso é outro detalhe. A reunião só termina quando todos os participantes estão bem. Certo? Enquanto todos os participantes não estiverem bem, a reunião não finaliza. Mas vamos lá, controle da curiosidade. Vocês imaginam o seguinte: a gente fala que não quer saber do nosso passado, não é verdade? A gente fala assim, eu pela vista que eu sou hoje, eu faço uma ideia do baralho inteiro que eu fui lá para trás. Então eu não quero saber do passado. Mas imagina o sujeito incorporado no médium vira para você e fala assim, você lembra da gente lá na França? Aí o bichinho da curiosidade, né, manifesta. Cuidado. Apenas pergunte o que o ajudará a ajudá-lo. Né? Por quê? Porque se você entra numa curiosidade, normalmente o espírito te manipula, toma o tempo da reunião e os atendimentos que haviam sido programados para aquele dia deixaram de acontecer. Vamos lembrar que nós estamos lidando com inteligências, muitas vezes superiores à nossa. Né? Então, pergunte apenas o que o ajudará a ajudá-lo. Não parta para conselhos ou lição de moral. E aqui, gente, é um ponto muito importante. Quando nós sentamos na mesa para dialogar, quando nós entramos aqui na casa espírita, ninguém deixa seus defeitos lá fora.
Nós estamos aqui com tudo que nós carregamos de bagagem moral. Né? Então, se eu sou um confrontador, se eu gosto do embate, o Espírito sabe disso e ele me provoca. E eu tenho que segurar minha onda para não entrar na provocação, senão perder o diabo. Se eu tenho medo de algum ponto específico, o Espírito sabe. E ao mexer naquele medo do ponto específico, muitas vezes eu me travo. Não consigo dar o aqui. Se ele revela algo de mim, e eu acuso o golpe, porque ele falou a verdade, muitas vezes eu travo e acabou o diálogo. Daí a necessidade da gente estar numa autoanálise constante, na busca pela reforma íntima, né? Para que a gente consiga estabelecer um diálogo que realmente possa oferecer ao comunicante, mas também a nós, né, uma oportunidade de melhoramento, de mudança. Né? Então, nada de conselhos, nada de lição de moral, a gente precisa demonstrar que nós o entendemos e que queremos ouvi-lo. Vamos lembrar, ainda hoje, durante um atendimento, a pessoa falava de uma maneira muito calma, muito doce, com um tom de voz muito baixo. E se você olhasse só para o rosto dessa pessoa, você diria assim, nossa, que calmaria. No entanto, quando você olhava do pescoço para baixo, a perna estava balançando, a mão torcia de maneira nervosa e a gente entendia que aquela pessoa estava em um estado de ansiedade, apesar de a voz aparentemente expressar uma calma. Imaginem isso para alguém que está nos vendo de maneira transparente, que sabe o que nós estamos pensando e que sabe o que nós estamos sentindo, né? Então, mostre que você o entende e quer ouvir. Conscientize-se de que cada escrita é uma história. Então, não há diálogo padrão. Cada um diálogo é único por si só. Procedimento. Lembre-se que nem todo espírito é espírita. E se nem todo espírito é espírita, nem todo espírita sabe que desencarnou. Nem todo espírito sabe da reencarnação. Nem todo espírito sabe da mediunidade. Muitas vezes, ele incorpora e fala assim, ué, mas peraí, está tudo confuso, essa boca não é minha, essa voz não é minha, esse corpo é meu, como é que pode isso? Até 1 minuto atrás ninguém me ouvia. Por que você está me ouvindo? Então, nem todo espírito é espírita. Né? Ou acredita em Deus. Converse sempre de olhos abertos, atento ao médium. Seja sempre sincero. Mesmo que decore frases ou textos, a palavra deve sair do coração, como uma prece, e certifique-se do estado do médium após o término do diálogo. Uma pergunta simples. Está se sentindo bem? Quer uma água? Quer um passe? Né? A intuição vai orientá-lo sobre como conduzir um diálogo proveitoso para ambos. Mas como identificar a intuição? Experiência. Né? No primeiro trabalho, você está absolutamente tenso. Né? Depois você vai aos poucos relaxando, você vai se habituando. E aí o processo de intuição com imagens, com falas, com dicas, vão chegando e a gente vai aprender a utilizar essas dicas dentro do processo de diálogo.
né? Com o tempo, se poderá perceber através de imagens mentais ou ideias os quadros mentais da situação que desvendam o que o espírito passou, ao qual ainda se encontra hipnotizado pelo passado. A intuição ajudará o dialogador a direcionar as perguntas e ou as sugestões a fazer ao desencarnado. A eficiência como dialogador da reunião mediúnica depende de humildade. O que é a humildade ali? Né? Depende de você se conhecer. Depende de você se descobrir, de estar num processo de descoberta constante. Humildade é conhecer as suas qualidades positivas, mas também as suas qualidades negativas. Não é? De maneira que quando o Espírito ele disser para você, mas você é ciumento. Se você não se conhece, você compra a ideia dele. Não é? Então, a eficiência depende de humildade e de entender que as ideias que surgem durante o diálogo não são do dialogador, e sim um auxílio dos bons espíritos. O dialogador que não compreende esse princípio precisa de esclarecimento para lidar com sua vaidade e pretensão. Vaidade e presunção prejudicam nossa autoridade moral. Para os encarnados, o diálogo equilibrado e amoroso modifica a nós mesmos e aos outros. Abre as mentes para a percepção da realidade que nos escapa devido ao apego à ilusão de nossas pretensões individuais, geralmente mesquinhas. Desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos com o seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Para os desencarnados, o diálogo abre um novo panorama de vida, onde novas atividades se descortinam, com possibilidades de trabalho, felicidade e progresso. Se empedernido, mostrar-se-á tocado e sensível aos ensinamentos cristãos, buscando nova forma de encarar a vida. Se revoltado, mostrar-se-á submisso à lei suprema, que não é injusta com ninguém. Se odioso, observará em si mesmo as consequências de sua semeadura infeliz e procurará dominar seus maus sentimentos. Se desesperado, notará novas possibilidades de alcançar a paz através do trabalho e da fé ativa. E uma regra de ouro para os participantes da reunião. Toda comunicação que nós recebemos, seja ela escrita ou seja ela falada, é lição viva para nós. Se é dos espíritos inferiores, ela nos alerta para que no futuro nós não estejamos no mesmo lugar que eles estão. Se é dos espíritos superiores, ela nos convida à elevação intelecto-moral. Portanto, uma reunião de intercâmbio mediúnico é um laboratório vivo de aprendizado profundo sobre imortalidade da alma, sobre as leis divinas, sobre a lei de causa e efeito. Então, é altamente proveitoso. Vocês sabem que todo castigo para pobre é pouco, né? E essa divisão foi feita pelo João profundamente injusta. Né? Segundo ele e o Roberto falaria das menores partes, por isso seriam os menores tempos. E eu ficaria com a maior parte, e eu agora me dei conta que é 4 vezes o que eles ficaram. Logo com o maior tempo, e o maior tempo que eles deixaram para mim é 10 minutos além do que eles fizeram. Todo castigo, a pobre é pouco.
É o mínimo que você pode fazer. Falo nada. Não vou ler, tá? Desculpa, vocês sabem ler, a apostila está na mão de vocês. A gente vai, porque se eu for ler, a gente vai ser primeiro. Então, essa divisão é maravilhosa. Né? A Letícia que fez essa divisão, a Letícia tem descalculia, né? Tem desculpa, né? Mas, vamos lá na prática, né? Porque a questão muito prática das coisas. Diálogo tem fases. Quando o Roberto diz assim, experiência própria, a palavra muitas vezes não convence, mas a energia, ela ganha o diálogo, destrói também. Tá? Destrói também. Então, a gente precisa ter, quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa, aqui, falando de nós comigo aqui, né? A gente está conversando com a pessoa e a pessoa vira para a gente e resolve deplorar aquele rosário de sofrimento, e a gente pensa assim, cara, exagero. Não é para isso tudo, gente. Que drama. Ai, esse bebê que eu estou vivendo. Mas quando a gente está todo mundo encarnado, funciona, tá tudo certo, porque tem uma galera que é boa de cara de paisagem, né? Então pensa que o tudo, mas a cara acolhedora no diálogo com os espíritos não funciona. Então, se a palavra vem de uma energia, de um pensamento contraditório, se o que eu estou sentindo, na verdade, é deboche da dor do espírito, e não pensem, gente, vocês pensam que as coisas não são simples. Né? Porque a gente, muitas vezes, a gente idealiza uma reunião mediúnica e a gente, às vezes, acha que a reunião mediúnica necessariamente só vão ter coisas muito graves. Tem coisa muito grave. Mas tem espírito desorientado, perturbado, que não sabe onde está o pedido. Né, sério? Vocês estão entendendo? O espírito está atormentado que enterraram o umbigo. Na minha família, todo mundo chama de pedido, em um lugar. E o espírito vem querendo saber aonde está o umbigo. E entende que você tem que acolher essa dor porque ela é legítima? E pode parecer que é uma coisa muito fácil, que seria fácil se o espírito tivesse vivo e você também. Porque aí você pensa assim, cara, sem noção, tanto problema no mundo, a pessoa está perturbada com de querer um mil. Né? Mas você faz cara de acolhimento. O desencarnado não funciona. Então, você tem que vibrar naquilo que você está falando. E isso é um exercício altamente desgastante para nós que estamos muito habituados a sermos falsos e dissimulados. A dizermos que gostamos dos outros, desejamos que os outros se ferrem. A dizermos para os outros que estamos juntos, que estamos torcendo, desejando, né, que a pessoa vá lá para baixo, para ela aprender, para ela... As mais variadas e superas causas. Então, assim, a questão da energia é uma questão muito importante. Então, a gente passa pela fase de recepção comunicante. E aí a gente precisa ter algumas atenções, principalmente com alguns vícios que a gente tem. Né? Digo vício não no sentido de ser negativo na vida cotidiana, mas negativo no processo de diálogo. Por exemplo, né, a gente cria um padrão de início de conversa. Já repararam, o pessoal que é paciente da ectoplasmia, como é que o Marcos começa a falar? Boa noite. Boa noite, pastor Menor. E aí está tudo certo. Né? Nós estamos aqui para todo mundo de noite. Mas você dá boa noite a um espírito que desencarnou num processo que está fixo no dia, você traz uma confusão mental, porque para ele não é noite. E a gente está lidando com seres que estão em confusão. Tudo que a gente aumenta de confusão, a gente dificulta o diálogo. Então, as recepções neutras são melhores. Né? Olá. E ser direta. Né? O que eu posso te ajudar?
Porque a gente tende a gente está lidando com pessoas que morreram e que não são diferentes do que morreram. A gente tem mania de achar que morre é ação. Mas quem era machista, morre e continua machista. Quem era homofóbico, morre e continua homofóbico. Então, para espíritos, por exemplo, que tem esse viés, né? E aí está lá, no cérebro da passividade, né? E aí o que a gente tem a tendência? O médium é mulher, todo espírito é feminino. Aí a gente diz, boa noite, minha irmã, e o espírito é homem. E se sente extremamente ofendido de ser chamado de irmã. Ou de ela. A gente não sabe o gênero do espírito, não sabe se é homem, não sabe se é mulher. Então, assim, a gente inicia o diálogo no escuro. Como é que a gente anda no escuro, né? A gente chega no escuro, lá, chegou em casa, apagou a luz. Às vezes é um ambiente que a gente conhece, e a gente vai tateando, para não derrubar as coisas, para se localizar. Imagina entrar no escuro de um lugar que não é seu. A gente precisa tatear com ainda mais atenção. Né? Então, evitar essas questões. Se o espírito é obsessor e o ódio dele mortal é de você, quando você fala meu irmão, a mesa já quase vira no teu escola. Porque ele está ali para comer teu fígado e você vem com essa história de meu irmão. Então, assim, a gente vai mais diretamente ao ponto, né? Pô, lá, o que eu posso te ajudar? E dali a gente vai sentindo, se a gente vê que tem abertura para saber se o espírito é feminino ou masculino, a gente conduz a conversa para isso, para a gente poder utilizar o pronome adequado. Né? Então a gente vai. O espírito não falou nada. Como é que eu sei se é meu irmão, se é minha irmã? Você está com raiva de mim? Se não está com raiva? Se é comigo? Se não é? Entendeu? A gente tomar cuidado com as nossas concepções. Espíritas somos nós. O espírito que chega na mesa mediúnica, nós não sabemos o que ele é. Então, é muito comum, né? Onde é que eu estou? Você está numa instituição espírita. Se é um espírito que tem pavor de espiritismo, não conversa. Tem nem conversa. Não tem conversa. Gente, se isso acontece com quem está vivo, né? Eu nunca tive problema de dizer que eu sou espírita, né? Principalmente quando eu morava em Miracema, a janela da minha cozinha, né? Dava direto para a rua, né? Aquela situação que tem e tal, né? Dava direto para a rua na calçada. Então, assim, e meu fogão ficava de frente para a janela. Muitas vezes eu estava cozinhando, as pessoas vinham, né? E eu resolvi meu problema com pessoas que iam fazer evangelização religiosa na minha casa. A pessoa diz assim, bom dia, como é que você postar uma palavrinha? Pode? A senhora tem religião? Tem. Qual a sua religião, espírito? Tchau, muito obrigada. E olha, e era para te dizer, rapaz, pode dizer que esse espírito né? Se a pessoa tem problema com você, já conta no caminho. Ou seja, isso já é difícil para quem, em algumas situações, a gente não sabe qual é o espírito ali. Falar em nome de Jesus, aí o cara foi queimado na cruzada em nome de Jesus. Acabou com eles. Acabou o diabo. O sujeito foi perseguido. O sujeito tem a noção de igreja como aquela que botou ele na Inquisição, para ele a igreja individual. Então, assim, cautela em como a gente vai. Mas aí eu identifico como, né? Isso aqui é o quê? É um lugar de acolhimento. Daí para lá, você vai vendo até onde você pode exemplificar o que é. Né? Entender se o espírito está morto e sabe que está morto, ou se está morto e não sabe que está morto. Ele acha que está no hospital, ele acha que está em algum outro lugar, ele acha que se desorientou, ele acha que foi sequestrado. Tem as coisas mais variadas. Já vivenciei, não aqui, mas em outra instituição espírita onde nós trabalhávamos, o espírito que foi 5 semanas seguidas à mesa mediúnica para poder descobrir que estava morto.
velho não estava no hospital, mas por que trouxeram para o hospital tão longe da minha casa? Aí você vai criando uma narrativa. Por quê? Porque você precisa entender que a realidade é do outro. Você entra numa realidade do outro. E aí entender que essa realidade, ela é tão tangente para esse outro quanto é para você. Então, a gente precisa aprender a ouvir a história do outro. É muito comum dialogadores que pressam. E tem pressa por quê? Porque diz que o diálogo não pode passar de 10 minutos. Isso, gente, é uma média. Tem diálogo que dura 2, tem diálogo que dura 30 segundos. Tem diálogo que vai durar meia hora e vai precisar durar meia hora. Mas, em média, né, a gente tem ali um tempo que geralmente a gente tenta não exceder a 10 minutos. Ah, mas o João deu o tempo que a reunião termina com os espíritos sofredores 2h15. Aí o espírito está num sofrimento desgraçado ali e resolveu se abrir, está debulhando a dor, mas são 2h14. Então você volta para a semana que vem, porque já são 8h14 e 8h15 termina a reunião. Acabou. Aí você faz isso, abre 8h15 a reunião para a espiritualidade superior, que tem 15 minutos para isso, e eles calam a boca e não falam nada. E você acaba a reunião antes da hora. Então, entender que a gente tem sutileza, a gente vai acompanhando o relógio, a gente vai tentando, né? A gente vai tentando evitar que se estenda. Mas existem casos, e aí os meninos aí como psicanalistas sabem, né? A sessão tem quanto tempo? 50 minutos? Mas algumas vezes, né? Algumas vezes não, uma hora e meia, porque o cara fica numa situação assim, gente, se eu interromper nessa situação, nesse exato momento, você é capaz de se sujeito embora se matar, que eu não vou ficar. Então, deixa o processo acabar, vai casar a vida toda. Né? É para ser sempre assim? Não, mas a gente tem que ter a flexibilidade de entender que existem momentos específicos onde a gente precisa ser flexível. A ponte Rio-Niterói sacode. Já andar na ponte Rio-Niterói? Então, ficar preso na ponte Rio-Niterói durante a tempestade é um evento magnífico. Por quê? Porque fecha a entrada, fecha a saída. Então, queira ou não queira, né, Felipão? Tu vai ficar preso em cima da ponte. Né? Lembrando que você está dentro de uma caixa, o que você tem que fazer? Abrir as janelas, porque senão, se o vento for muito forte, a caixa vira até o seu carro. Então, você vai ficar agradabilíssimamente dentro de uma caixa de ferro com janelas abertas, seu cabelo batendo para tudo para lá, e para o seu desespero, você vai descobrir que o seu carro faz igual a montanha. Oscila 3 metros de altura. Por que essa desgraça? Se ela não fizer isso, ela pula. Então, a gente tem que ter a flexibilidade em alguns momentos, saber que coisa, né? Que a gente vai ter que resolver. E a gente faz isso ouvindo a história. É ouvindo a história que a gente identifica o gênero. É ouvindo a história que a gente identifica que o espírito não sabe que está morto. E ver qual é a cautela que você vai fazer para você não criar um choque no espírito. É ouvindo a conversa que você vai saber o que falar, se você pode falar de Jesus ou se você não deve falar de Jesus, se você deve falar tão somente 2 ensinamentos de uma maneira mais neutra, mais moral, mais ética e menos religiosa. É ouvindo que você aprende, porque a maioria dos diálogos é um outro motivo para a separação das psicografias que o João falou, né? E um dos objetivos é que os integrantes da mesa aprendam com os diálogos. É para lá que o vício vai me levar, é para lá que o ódio vai me levar, é para lá que a ausência do exame de consciência vai me levar.
É para lá que o materialismo vai me levar, é para lá que o apego vai me levar, é para lá que o ciúme vai me levar. Mas se eu estou psicografando, ou eu vou perder a psicografia, ou eu vou perder o ensinamento do diálogo. Porque dificilmente, se eu não for médium mecânico, eu vou conseguir. Eu vou conseguir entender o que está sendo dialogado, se eu estou prestando atenção no que outra pessoa está ditando para eu escrever. Porque o médico intuitivo, ele escreve por ditado, ou por cópia, né? Ou o espírito meio que dita na mente, ou sobe aquele textinho na mente. As duas você tem que estar com atenção. Então não dá para fazer as duas coisas. Sem contar que se você dialoga com médios mecânicos, corre o risco do médico estar psicografando e falando ao mesmo tempo em duas comunicações diferentes, e você levar um tempo para entender que são duas comunicações que estão ocorrendo na mesa mecânica. Já aconteceu comigo. Aí passa tempo. Né? Então, por isso a questão das divisões. Então, a gente tem que aprender a ouvir as coisas. E aí, porque eu tive há um tempo no Instagram, de vez quando ela aparece, eu já publiquei algumas vezes, que traz um ensinamento muito significativo para dentro do mundo, né? E diz o seguinte: quem está se afogando não precisa ser ensinado a nadar, precisa ser salvo. Então, a gente tem muita mania de dar lição de moral para o sofrimento do outro. Mas você não pode sentir ódio. Não pode por quê? É você que teve sua família toda queimada? É você que viu seus filhos morrerem? É você que viu sua mulher ser violentada? É você que teve seu ventre aberto, suas vísceras expostas? Com que direito você está dizendo que alguém não pode sentir raiva? Que alguém não pode sentir ódio? O que você estaria sentindo se você estivesse naquele lugar? Às vezes, por muito menos. Você exclui pessoas da sua vida. Então, é momento de ouvir e de acolher. E de dentro dessa escuta qualificada, e aí a internet está aí para isso, né? Você não precisa ser psicólogo formado, psicanalista formado. Até porque isso dispõe não só de tempo, mas de grana, né? De estrutura. Se puder ser, seja. Se não puder, não precisa. Mas a internet está aí, tem ensinamentos de psicologia a rodo na internet. Vai estudar. Como é que eu abordo uma pessoa e outra? Como é que eu abordo uma pessoa e outra? Como é que eu abordo uma pessoa em sofrimento? Já falei isso aqui algumas vezes em palestra. Vocês vão ver o espetáculo do enterro da minha mãe em Norfolk, né? Eu prefiro que dizer que a vida continua, que vai passar, vai sair de lá como uma empregada. Entendeu? Não é hora. A gente queria dar lição de moral um do outro. Não é hora de você abrir sua boquinha para dizer que a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Está descontextualizado. E dependendo de onde você buscou a informação, você vai citar Carlos Drummond de Andrade, você vai citar Cora Coralina, você vai citar Leon Denis, né? E, no fim das contas, se bobear, não sabe nem quem é a frase. Então, a gente precisa ter uma atenção à dor daquele espírito que está ali. E isso nos ensina a ter atenção à dor das pessoas que convivem conosco, que passam pelo nosso caminho. Porque se a gente vai trabalhar numa reunião mediúnica, a gente vai trabalhar por 2 horas e meia por semana. Mas a gente convive com pessoas em sofrimento 24 horas por dia na vida da gente. E a gente começa a aprender a ouvir mais. Então, entender, Jesus nunca se impôs para ninguém. Quem impõe Jesus aos outros são os cristãos.
Jesus nunca se impôs em mim. Então, a galera aí que resolve ser paladino de Jesus, defender Jesus com unhas e dentes. Jesus não precisa de defesa, não, gente. Não precisa defender Deus. Gente, porque, em tese, quem defende é superior. Por que a gente defende as crianças? Porque a gente está numa condição de maturidade superior, de entendimento superior, de força superior. Por que a gente defende os idosos? Porque a gente está numa condição física superior. Então, defender alguém pressupõe que alguém mais fraco dificilmente consegue defender alguém mais forte. Pode apanhar junto, né? Mas defender é prerrogativa de quem está numa condição de superioridade. Gente, defender Deus é isso mesmo? Defender Jesus? E Jesus ensinou, gente. Pedro puxou a espada para fazer o quê? Defender Jesus. E tomou o quê? Persuasão. Então, e aí a gente às vezes quer defender Jesus, quer defender Deus com a boca, mas com as nossas atitudes, nós recrucificamos Jesus. Nós oprimimos o nosso semelhante, logo nós oprimimos a Deus, imagem e semelhança. Nós agimos completamente de maneira contrária. Então, não é momento para isso. Outra coisa, né? Entender que a proposta principal é aliviar a dor, em primeiro lugar. Você chega lá no pronto-socorro com a fratura exposta, gritando igual um louco, aí o médico começa assim, mas o que se arranjou? Como é que se caiu? O que aconteceu? O que deu na sua cabeça? Gente, você aplica morfina, realinha o osso, opera, depois você vai descobrir o que aconteceu. Porque ninguém cheio de dor consegue se explicar. Imagina uma situação de confusão. Então o espírito chega, minha cabeça doendo, meu corpo está doendo, meu corpo está queimando. Mas tem que ir por quê? O que você fez? Onde você está? Não, aqui não vou resolver. Vou resolver com remédio. Mas eu estou sentada na mesa de plasma. O remédio, filha. É tudo questão mental. A gente está fazendo de maneira mental. Como é que a gente está com criança? Pelo menos os meus. Entendeu? Eu resolvo 95%, né? Não, sério, eu resolvo 95% das enfermidades lá em casa com beijo. Os outros 5% eu recorro à farmácia. Mas em 95% das vezes o beijo resolve. Deixa eu comentar um beijo. Deixa eu comentar mal. E isso, o que é isso? É porque meu beijo é milagroso? Não, gente. Isso chama indução psicológica. E eu ainda tenho lá que o beijo tem que ser molhado. Se for beijo seco, eu dizer assim, não, o beijo seco não funciona. Entendeu? E chegam que é terror tudo. Tentamos várias medicações. Quem resolveu o problema do Estevão? Um seriado de televisão. Eu pensei, não sei mais o que fazer com os meninos. Aí assisti Grey's Anatomy e vi um negócio lá. Falei, se é isso aqui que eu vou resolver. Falei, meu filho, não vai te dar um passe. Mas você vai falar, se não funciona. Falei, não, mas essa vez vai funcionar. Quer ver? Demora meu passe, sonho ruim, vai embora. Sonho ruim, vai embora. Sonho bom, vem agora. Sonho bom, eu não vou ter que fazer. E quando ele sempre percebeu, ele fica assim, mãe, me dá um passe do sonho ruim e vai embora. Passe comum, não. Porque é indução psicológica. Na mesa de um tem muita coisa. Está com dor de cabeça, você vai dar o quê? Não com dor de cabeça. Está com o braço quebrado, você vai fazer o quê? Mobilizar. Está no meio da terra, a gente tem um monte de espírito que ficou soterrado lá em Minas, nas barragens, Brumadinho. Você é o quê? Bombeiro! Quem tirou a galera da terra? Bombeiro. Você vai fazer o quê? Mobilizar. Botar meu time no olho e impedir que está dentro da. Você vai atuar
eu estou mentindo. Não, você não está mentindo. Você está adequando ao psicológico do indivíduo. Porque é esse processo. Então, a gente vai encaminhar para aliviar a dor em primeiro lugar. E a partir daí, você vai precisar encaminhar para o local de tratamento. Se o sujeito está todo estupiado, ele acha que precisa de cirurgia, você vai operar ele? Não, você vai mandar o enfermeiro vai te buscar, vai te levar para o centro cirúrgico. Até que a realidade, né, vá se descortinando para o espírito. Você vai fazer um encaminhamento para o setor. Eu morador de rua, você conversa aí, depois você manda o quê? Volta rua? Tá, aqui no alojamento. Você vai criando, mas não fica vendo, você tem que trabalhar com roça, por exemplo, tem uma fazenda. Você vai criando a realidade para que o indivíduo fique. E às vezes você precisa dar linha com o cerol. Porque quer soltar pipa com o cerol, né? Não sei. Euramicérios de almas. Entendeu? Se não fosse com cerol, o espírito não queria ficar. Porque ele ia perder a pipa dele. Entendeu? Mas o cerol aqui só corta a linha, não corta a gente, é um cerol especial, você vai criando as realidades. Porque o objetivo é que no acolhimento o espírito queira ficar. E entender que o amor cobre multidão de pecados. É com o amor que a gente vai conseguir, de fato, fazer com que os espíritos, olha o que vocês fizeram, são 15 para as 9. Você não vai para o céu. Entendeu? Tá bom, né? Lá eu Jesus faz, não, tá pedindo. Ô, Bárbara, virou mania os outros pegar seu tempo agora, né? Não é? Entendeu? Então, né? Então, a gente vai considerando essas orientações e vai fazendo a dinâmica dos diálogos. E aí, a gente não entendeu o seguinte, vai ter provocação. Lógico que vai ter provocação. Principalmente dos espíritos que são aqueles sofredores que a gente, na verdade, não acha que esteja sofrendo. Porque, a bem da verdade, a gente não acha que você só sofre. A gente acha que quem sofre é o pobrezinho do obsidiado. E aí a gente encara espírito sofredor, o que desencarnou no assalto, espírito sofredor, o que sofreu um acidente, eles são sofredores, Aquele que está infernizando a vida da pessoa que veio no atendimento fraterno é o obsessor. Aí a gente já não acha que seja sofredor. Aí a gente já quer partir para a potência. Entender que todos os espíritos que vêm na reunião mediúnica, excetuando-se os mentores espirituais, estão em sofrimento. Porque o ódio é uma dor gigantesca. Vocês já repararam que ninguém odeia ninguém de graça? Gente, você ficou amiga do João, mas agora acho que vai ser melhor odiar. Principalmente quando ele me dá 4 páginas para trabalhar com 10 minutos a mais. A gente odeia quando há uma ferida grande. Então, todos são espíritos em sofrimento. Então, a gente não deve acolher provocação. E, às vezes, provoca naquilo que você, de certa maneira, tem maior satisfação com você mesmo, através de depois. Provoca no desafio, porque você é uma pessoa que, chama para briga não, que eu estufo o peito, E aí é isso que vai fazer, você vai chamar para briga. Então, não cair em provocação. Também não cair nos elogios. Porque na maioria das vezes, eles, não são verdadeiros. A gente não vai deixar o comunicante falando sozinho, ignorar o comunicante, por mais que ele esteja provocando. Você vai
Né? A não ser que existe já teve, né, João? Algumas comunicações na mesa que o diálogo não consegue dar uma palavra. O espírito vem igual aquele trabalhador assassino, ameaçando todo mundo, dizendo que ninguém presta, não sei o quê, que vou destruir, que vou quebrar, que vou destruir. Você tenta um buraco para entrar e ele vai embora. Né? Depois a gente avalia as ameaças e vê no que a gente pode aumentar as defesas. Né? Tem que fazer. Agora, o espírito está agindo com deboche com relação a você, eu vou deixar de falar sozinho. Entendeu? Não é por aí. Né? Então, evitar de operar com voz. Né? O espírito grita, o espírito berra, e aí isso é uma outra coisa. Vamos lá, vou entrar numa coisa polêmica que nos serve a licitação de Gente, a gente precisa entender o seguinte. A gente vai no terapeuta, né? Você vai no psicólogo, no psicanalista. Você chega lá, você está full de olho. Aí você chega lá e diz assim, olha, é brincadeira não, a minha vontade é de quebrar tudo lá em casa. Fala baixo. Você está no consultório. Você volta para fazer terapia? O que é uma mulher desgraçada? Desgraçada não. Desgraçada é ter um choro. Fala direito. Você volta para fazer terapia? A catarse é do espírito. A palavra só se torna chula se tiver no seu pensamento. Somos nós que damos carga negativa nas palavras. Somos nós que damos carga negativa nas palavras. E a gente vê... Naquele surto, que eu já nem sei se eu posso falar surto da minha filha, nós no primeiro surto, ela atacava aquilo. Ela não, né? O espírito que estava lá. Aí ela dizia assim, ó, eu vou te tirar do céu. Meu Deus, gente, o espírito corajoso, eu fiquei. Daí a pouco ela falava assim, vou acabar do céu. Entendeu? E eu, meu Deus, eu estou vendo, e o que eu faço? Você está entendendo? Meu Deus, ó, muitos espíritos, até a minha na UPA, que ela já estava medicada, ela lembrava, ela não, né? Ele, né? O não sei quem. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Dizia do céu. E eu falava, meu Deus do céu, eu falava alguma coisa com ela, sabe? Dava para ver a lua, eu falava assim, olha a lua, não sei o quê. Ela rezava com ela, tá entendendo? Daí a pouco ela queria sair. É uma situação, assim, que eu via perfeitamente, talvez, por estar aqui no centro espírita, eu via nitidamente, entendeu? Que não era ela, entendeu? Que não podia ser uma coisa assim, emocional, entendeu? Que você olha aquele seu problema emocional, eu vi a diferença que a minha filha teve, você está entendendo? Que era outra coisa. A gente, ela limpou um lago da cachoeira lá, aquele lago que você viu, ela limpou ele. Você já viu alguém fazer isso? Então, quer dizer, entendeu? Eu não sabia como mexer com aquilo. E isso acontece na realidade dentro da mesa de novo. Entendeu? Então, assim, a catarse é do espírito. A gente precisa estar muito atento ao que a gente sente. Porque o espírito ele vai expressar a dor, porque senão a gente ingessa o médium. A gente não ingessa o médium mecânico, porque o espírito vai fazer como quer. Mas a maioria dos médiums conscientes ou semiconscientes, a gente começa a engessar o médium. E aí o médium não pode usar essa palavra X, porque aí vai ser mal interpretado. Não pode alterar o tom de voz desse jeito. E aí a gente chega, e aí tem uma fala de Divaldo Franco, né? 99% do que ele fala não concordo. Mas esse 1% eu acho que ele foi muito feliz.
Quando ele está falando, ele diz assim, gente, tem uma rama de reuniões mediúnicas em que os espíritos suicidas estão chegando assim, ai, estou sofrendo, me matei. Quem se matou está preso naquele momento, está escutando o tiro de novo, o trem de novo, a navalha de novo, está em desespero, vai chegar em desespero, gritando, com dor. E se você tira isso do espírito, você mata o seu diálogo. Então vigia o seu pensamento. Vigia o seu pensamento. Porque você pode ser extremamente pudico e podre de sentimento. E você pode ser extremamente desbocado e afetuoso de sentimento. Então a gente tem que vigiar os nossos sentimentos. A comunicação é do espírito. E a gente gosta de botar a comunicação do espírito quando a gente vai avaliar. Aí a gente diz assim, não estamos avaliando o médico, estamos avaliando a comunicação. Mas, na hora de colocar a comunicação na caixa, aí a comunicação é do médium e do espírito. Não, a comunicação é do espírito. Então, a gente precisa estar aí. A gente é que não pode baixar o nível enquanto dialogador. A gente é que não pode entrar na sintonia do berro. Aí o espírito berra de lá, o berro de cá, berra de lá, o berro de cá. Pronto, virou show. Né? Natal e família italiana. Todo mundo se xinga, todo mundo berra. Né? A gente tem que ter, quem está dialogando, tem que estar. Não é você que está sofrendo. Não é você que está com dor. O que acontece quando a gente chega no hospital todo quebrado? A gente grita, o médico começa a gritar também. Não grita, porque não é nele que está doendo. Ele não só medica, como ele começa. Calma aí, respira. A gente vai te ajudar. Logo vai fazer efeito. Está sentindo uma melhora? Mas a dor é do outro. A gente não tem ingerência na dor do outro. Não existe cartilha de bom comportamento para o sofrimento do outro. Porque é por conta disso que a gente tem esse monte de espírita recalcado, morrendo de câncer, quando perde ente querido. Porque o movimento espírita decidiu como o espírita tem que viver o luto. Porque se ele chora, ele não acredita na vida do amanhã. Se ele se desespera, ele não tem fé suficiente. Se ele se deprime, entende? Não tem cartilha de bom comportamento para uma dor do outro. E a comunicação é do outro. E aí, tipo de diálogo com 5 minutos. Né? Bárbara, deixa eu só... Bárbara, acontece algumas vezes encarnado vir aqui na mesa mediúnica? O que não deve ser comum, acontece isso também? Acontece. Pode acontecer, mas geralmente não vem para diálogo. Espíritos que têm essa capacidade, geralmente são espíritos mais evoluídos, que estão encarnados, que conseguem desdobrar e muitas vezes falar alguma coisa ou dar algum suporte em uma reunião. Não é comum. A gente tem o comunicante que está em fixação mental, está naquele processo da fixação mental. Desencarnei, não vou, não posso no campo de casa, minha pele está queimando, minha pele está morrendo, tem pele. Tem pele. Meu pé está esmagado, morreu porque tem pé. Não vem com essa história de não, você morreu, não tem pé. Tem. E dói. Respeite a dor do outro. Resolva a dor do outro. A fixação mental é do outro. O espírito chega aliviando. Ele acredita que é um gato. Está numa hipnose de zoantropia. Não, você vai dizer dialoga com o gato? A galera que dialoga, né? Mas aí é uma questão de... Né? Mas, em tese, né?
Entendeu? O gato tá cheio de dor. O que você faz? Cata o gato e leva no veterinário. Você vai ficar ali? Meu filho, o que houve? Você não tá conseguindo fazer xixi? Por quê? O que você comeu? Não, gente, leva o gato pro veterinário para descobrir o que aconteceu. Então, o espírito chega ali, em condição de criança. Criança, você vai tratar como criança pequena, vai desenvolver, de virar adulto instantaneamente. Isso aí só para espírito evoluído. O espírito evoluído pode desencarnar na terra infância e automaticamente tomar a feição que ele quer. Ele não precisa de algo que seu organismo mediúnico, concorda? Então, o espírito que não é evoluído, que está nas mesmas condições de nós, desencarnou com 5 anos, vai chegar ali com 5 anos. Eu acidente de carro, cadê minha mãe? Eu vim buscar minha mãe. Atenda como criança. Estenda, entenda que a fixação mental é do espírito. E a gente precisa, né, adaptar, né? E aí tem uma fala que é extremamente capacitista, mas é muito famosa, que diz que a gente não colocaria doido, né? É extremamente capacitista, mas ela tem um fundo de verdade no sentido de que se a pessoa está no processo alucinatório, está vendo rato, o que é mais forte? O que você diz? O que a pessoa está vendo? O que a pessoa está vendo? Então não adianta você dizer que não tem rato, se a pessoa está vendo rato. Você precisa entrar, vou matar os ratos, estou tirando os ratos, para você criar uma outra realidade psíquica para aquele indivíduo. Né? E aí, mesmo que haja um desdém do que você está falando, pode ter certeza que o que precisa ficar vai ficando. Espíritos muito presos no orgulho, eles costumam a não querer dar a entender que nada do que você falou funciona. Mas, geralmente, você sabe direitinho onde você vira a chave. Porque aonde você vira a chave, ele vai embora. Pode ter certeza que é aquele último pedaço do diálogo é o que vai poder voltar. É o que ficou ali, é o que vai fermentar dentro dele, é o que vai gerar incômodo que vai fazer. Né? Então, quando for dispersar o espírito, né? Não é embora, a gente às vezes tem que mandar embora sem poder, porque às vezes o espírito está ali na força do ódio e etc. E, enfim, ele diz que você quer ir embora, não vai em paz. Cuidado com o nome de Jesus, que pode piorar a situação. A paz, ela é universal e neutra, né? A gente tem espíritos que aparecem com mutilações e deformações. A gente precisa criar realidades para que aquele membro mutilado esteja nascendo, esteja se curando, né, ou utilizar de uma prótese, enfim, as realidades a gente vai trazendo de maneira a mitigar o sofrimento do espírito, entendeu? A questão é liberar a gente liberar a dor de alguém é uma arte. Então, a gente precisa se dedicar a esta arte e tendo cautela. Né? Tem gente que... E isso, às vezes, acontece com as pessoas. As pessoas, às vezes, acham que vão desanuviar uma situação que é uma piada. E, às vezes, isso agride. Isso é extremamente agressivo a quem está sofrendo. Então, não é momento para piada, não é momento para chacota, não é momento para utilizar indiretas. Por quê? Porque quem está em sofrimento, a gente não sabe a capacidade cognitiva do espírito. Pessoas com determinadas características cognitivas, elas têm dificuldade de entender as indiretas. E isso é uma realidade, gente. Já repararam como vocês riem de mim? E eu não tenho a mínima noção de que eu estou sendo engraçada? Vocês já repararam que vocês riem sozinhos, que eu não rio junto? Mas não é porque eu não rio junto, que eu estou incomodada, não. É porque eu não entendi que fui engraçada. Entendeu? Eu entendo que fui engraçada quando vocês riem.
Porque eu tenho dificuldades cognitivas de entendimento, e a gente não sabe qual é a dificuldade do espírito. Não precisa parar de rir, não, tá, gente? Pode rir. É só uma constatação. E a gente não sabe. A gente não sabe. O João mesmo quer que eu fique famosa no chão da ponte. Como é que você faz isso se você não tem noção de que você está fazendo piada? É difícil, né? Não é uma coisa simples. Então, não use direta. Seja reto, seja literal, seja o mais simples possível na sua fala. 2. Como é que a gente cura dor com analgésico? Não é assim? É assim mesmo, gente? Mas como é que eu vou dar o analgésico? Depende. Se o espírito vem do manicômio, não bebe nada. Não bebe nada. Que legal. E aí você vai dar o analgésico como? Através de uma bandagem, através de uma pomada. Você vai trazer as analgesias de acordo a onde está doendo. Você vai imobilizar. Não tem nada aqui, gente. Não vou fazer. Tem sim. Está na frente, bota na frente do espírito. Não parece não, tá? Já chegou o espírito aqui, pediu um cafezinho, né? Isso é. Dá um cafezinho? Quando pedir um cafezinho, a gente conversa. Né? A gente conversa. Bota o café pro sujeito beber, gente. Sério? Como é que você brinca com criança? Nunca brincaram com criança, não. Criança nunca jogou vocês para uma chá? Você brinca ali igual um boçal, virando xícara vazia, ainda vai ficar ali. Não é assim que a gente faz com criança. E a criança não acredita, porque é uma fixação mental. O espírito é a mesma coisa. Bota o café para ele, bota o pão de queijo para ele. Inicia a prosa. Como é que ele recebe a pessoa dentro de casa? Um cafezinho, pão de queijo, né? Inicia a prosa ali no bolso. Não artificializa a coisa, não. Né? Perdidos, confusos. Perdidos, confusos, na maioria das vezes não sabem que morreram. Então, está perdido por quê? Eu não sou daqui, você é de onde? Né? Eu sou de Belfor Roxo. Nossa, está um bocadinho longe. Então, como é que eu vim parar aqui? Bom, o que você lembra da última vez? Vai vendo o que você pode criar de poder. Aí eu lembro que eu estava dentro de casa e agora eu estou aqui. Você passou mal. E os hospitais perto da sua casa estão todos em greve. Então você vem para onde? Minha família! Não, mas a gente está esperando você dar o telefone, seu nome, seu telefone, a gente vai entrar em contato com a sua família e vai lá buscar. Vai ficar tudo certo. Entra na viagem. Mas conduzindo a viagem, entendendo que não é você que está no processo de confusão, é o outro. Então você pode guiar o processo de confusão sem gerar um choque. Espíritos que não querem falar. Acontece. O espírito vem para o mediúnico que concorda com ele e não abre a boca. Aí não tem duas coisas. Por isso que todo médium deve ser dialogador. Porque às vezes é o médium que vai ter que dialogar com o espírito. Porque ele não vai falar. E aí mentalmente o médium começa a falar. O irmão, está acontecendo. E aí, mentalmente, o médium começa a receber as imagens, porque o espírito transforma da dor. Não, mas vai te aliviar a dor, tem um remédio que o médium tem que fazer mentalmente, porque o espírito não vai falar. E às vezes o dialogador vai conseguir, através de perguntas, né, de chamamento, trazendo a confiança. Mas late, porque ele acha que é cachorro. Tu vai conversar com o cachorro? Vai ficar ele latindo de um lado, você latindo do outro? Não. É um espírito que acredita que é cachorro. O que tu vai fazer? Ele está ali porque ele quer ajuda. Você precisa criar um código. Porque mesmo na condição de zootropia, você não pode impor o auxílio. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um código. Olha, você está aqui para ser ajudado, você perdeu a sua condição de comunicar, mas para Deus tudo é possível, para o bem pode ser feito. Se você quiser ajuda, né, lata 2 vezes. Na maioria das vezes, ele late. Porque ele quer ajuda. É pouquíssimos zootrópicos que não ficam, né?
Encosta a sua cabeça na parede. Levanta uma pata, depende do bicho. Porque é hipnose profunda, tá, gente? Não pensa não, tá? Rolou aí na internet a galera que acha que é bicho tá bloqueando os outros na rua. Então, não tá muito longe não, tá? Não tá muito longe da realidade, não. Ai, meu Deus. Suicídio. Gente, extrema dor, extremo sofrimento. Não é hora de você dar lição de moral. Por que fez isso? Porque a vida vale a pena. Por que não ligou para você beber? E por aí vai. Está sofrendo. Deus é pródigo em novas oportunidades. Se você está aqui, é porque chegou o momento de recomeçar. E às vezes é só um choque anímico, tá? Porque não é você que vai fazer o diálogo. O espírito vai gritar, simplesmente para ser envolto na energia do médium e vai ser desconectado do sono. Porque não tem a mínima condição de compreender nada. Mas se tem alguma compreensão, pega a sua lição de moral e leva para a sua vida. Entendeu? Porque a gente não sabe o que levou o espírito a fazer isso. Então, não é hora de dar lição de moral ninguém. É hora de acolher a dor do sofrimento. Alcoólatra, toxômanos, outro problema, né? Chega lá. Eu quero um pito. Eu quero uma cachaça. Dá cachaça. Se eu te der cachaça, a gente vai começar? Não, se você me der um traguinho, eu vou começar. É água. Mas você vai abrir um processo de água. E não pensa que isso é coisa não, tá? Centros de desintoxicação séria. Não estou falando dessas coisas que torturam as pessoas aí, em nome de Jesus, não. Centro de desintoxicação séria. Como é que você desintoxica fumante? Deixando ele fumar. Reduzindo a quantidade. Como é que você desintoxica alcoólatra? Deixando beber. Reduzindo a quantidade. Então, isso é clínico. Isso é clínico. Mas por pudor religioso, o que na maioria das vezes faz? Não, aqui é uma crise espírita, você não pode beber. Você não pode fumar. Engraçado que os espíritas bebem e fumam. E às vezes bebem e fumam em festejos religiosos. Né? Então, né, a gente precisa entender o que né, o nosso artificialismo produz. Se ele está na mesa mediúnica, ele foi trazido pelos vendedores da casa. Existe nele uma réstia de abertura para a transformação. A espiritualidade coordenadora dos trabalhos confia que pode haver uma transformação. Quem somos nós para fechar as portas? Ele foi toca de lá para cá, diz aí. Né? Espíritos que desejam tomar o tempo da reunião. Esse a gente tem que ficar quieto. Ou não falar coisa com coisa nenhuma, e você fica gastando seu tempo de diálogo porque você quer vencer o diálogo. E aí come a reunião inteira. Corta a comunicação. Olha, você já falou o que você tinha para falar. Eu não estou te acrescentando nada. Então, quando você estiver disponível para a gente realmente ter uma conversa em que eu possa me abrir e você se abrir, você retorna a marcação para ele. Por agora, segue paz. Corta o diálogo. Porque senão, esses artifícios são usados para destoar a reunião. Meu Deus, quando eu acho que está acabando, sobe mais. Opositores da causa. Não são os opositores seus, são os opositores da causa do Cristo. Consequentemente, os obsessores da casa. Vocês sabiam que o SEMA tem obsessor? E pra caramba! Né? A entidade mais obsediada que nós temos por aqui é a própria instituição. Por quê? Porque não querem que o mundo regenere, não querem que deslá no livro, querem que o povo faz sofrer, porque não suportam
A felicidade é ver, querem fazer sofrer como eles também sofrem. Então, você tem obsessores que não são especificamente de vínculos médios, mas querem destruir a casa, destruir. E esses diálogos, a gente tem que ter humildade sincera de ouvir o que eles estão falando. Porque muitas vezes eles entregam o mapa da mina, eles dizem como vão atacar. De vez em quando a gente tem um chocolate aqui em cima, né? E não dá uma semana a gente tem chocolate para resolver. Né? Ah, não sei quem está com ciúme, porque não aconteceu não sei o quê, aí está falando por trás, aí está não sei o quê, a gente tem que gerenciar a desgrama. Né? Mas na semana anterior falou assim, né? Não vão destruir porque vocês competem com vocês mesmos. Então, é para ouvir, para mapear, para entender aonde que a gente está deixando o portal da esperança, que a gente não tem brecha, a gente tem porta da esperança, igual o Silvio Santos. Antes fosse brecha. Espíritos desafiantes, que estão sofrendo, mas não dão braço a sofrer, e eles já chegam ali para causar. Aí, o que a gente vai fazer? Vai dar cadeirada no espírito? Não vai resolver isso. Então, a gente não pode entrar nessa sintonia. Entender que o comportamento desafiador, hein, terapeuta? Comportamento desafiador é o quê? Pedido de ajuda. Responde, terapeuta. Se é formado ou não. Quando eu faço pergunta para responder. Então, chega desafiando, mas está pedindo ajuda. Está pedindo socorro. Então, a gente não pode entrar nessa de competir com o desafio do espírito. Entender o comportamento e tentar acolher de alguma maneira. Né? E não deixar que isso desestabilize. Espíritos descrentes que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, debocham de Jesus. E aí, sabe qual é o problema de você ser paladino de Jesus? Você começa a ficar ofendido porque o Espírito debocha de Jesus. Aí você quer chamar o Espírito para o último instante. Porque você tem que defender Jesus. Jesus não precisa da nossa. Então, às vezes, os espíritos que vêm a Deus são ateus, são céticos, sofreram muito com as religiosidades distorcidas. A culpa é do João. Tá, gente? O tempo passando, não adianta diretamente para frente. Entendeu? Então, a gente vai trabalhando, o diálogo não é convencimento. Não é papel nosso o cara chegar aqui ateu e a gente transformar em espírito. Por isso não é doutrinador, é dialogador. A gente quer atuar sobre o sofrimento, sobre a dor, e a gente quer aprender com aquilo. Então, existe um espírito, uma colônia espiritual associada ao centro, que se chama Caio. Não é o Caio, é o Zico, é Caio. Né? Caio recebe espíritos, né, que chegam na colônia. Para os espíritos católicos, Caio é um padre. Para os espíritos evangélicos, Caio é um pastor. Para os espíritos ateus e céticos, Caio é um professor, um cientista. Para espíritos muçulmanos, Caio é um chefe. Entende? Por quê? Porque a dor e a crença do espírito não é dele, ele é aquilo que precisa ser. Porque a função dele é acolher e climatizar. Então, Caio ouve confissões. Caio faz discussões científicas. Caio reza com o bumbum direcionado para a Meca. Caio age como precisa agir. E é mais ou menos isso que a gente precisa fazer nos processos de diálogo. Depois vocês leiam mais aprofundadamente. Se quiserem seguir o Espírito Selma e colocar no grupo as dúvidas,
né? Aí a gente vai respondendo, só entendam que às vezes eu não consigo responder na velocidade que tem, mas eu tenho lá, o Roberto lá, o João lá, a gente vai respondendo, porque realmente se eu fosse ler tudo que o digníssimo amigo colocou na minha conta, a gente só ia sempre 15 minutos. Né? Então eu fui salteando de acordo com o Chico. Acho que eu não pulei nada, mas eu estou olhando no celular, né, gente? Se eu pulei, você fala, mas você não falou disso aqui. Aí eu vou ali não explanar, né? E é isso, tá? Então vamos orar. Agradecemos Jesus, aos benfeitores amigos, pelo fechamento de mais essa etapa, nos encaminhando para a próxima, no próximo mês, onde faremos o fechamento da capacitação, rogando, mestre querido, que permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja.